vocês aqui, consagrando esse tempo ao Senhor. Eu pedi para o Maurício ceder para mim hoje os 2 períodos. Eu quero encerrar hoje aquilo que nós estamos estudando sobre como ser uma igreja que vai honrar o nome do Senhor Jesus, cumprindo a nossa missão de sermos os representantes do reino espiritual de Jesus e de Deus aqui na terra. E eu vou precisar dos 2 períodos, porque eu quero concluir, não é? Para que não haja interrupção. Então eu preciso que vocês prestem atenção, tenham o desejo de ouvir, não é? E que o Espírito Santo faça a obra que só Ele pode fazer. Vamos orar? Querido Deus, louvamos o Teu nome, reconhecemos a Tua divindade, reconhecemos que só o Senhor é Deus, reconhecemos que o Senhor merece ser adorado, reconhecemos, ó Pai querido, que é da Tua vontade que nós separemos esse dia para dar mais atenção ao Senhor, para que a nossa mente esteja mais voltada às coisas do Senhor, ó Pai querido, para que possamos Te conhecer melhor, para que possamos Te honrar melhor através da nossa vida. Sabemos que ao abrir a Tua palavra, necessitamos da ajuda do Teu Santo Espírito. Sabemos que só o Espírito Santo pode nos ajudar a compreender, a confiar, ó Pai, e a agir e praticar aquilo que a Tua palavra nos ensina. Confesso a minha incapacidade, ó Pai querido, humana, de pregar a Tua palavra. Por isso eu conto com a ajuda do Teu Santo Espírito. E que o Senhor, ó Pai querido, seja glorificado através de nós, através dessa igreja, através do nosso comportamento, ó Pai querido, no mundo, ó Pai. É o que nós desejamos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos falando sobre o reino de Deus. Quero lembrar uma verdade importante. Estudar escatologia tem como objetivo afetar o nosso estilo de vida, a fim de agradarmos sempre a Deus. O estudo de escatologia não é somente para saber aquilo que aconteceu no passado, o que vai acontecer no futuro, não é apenas para adquirir conhecimento, mas deve produzir em nós mudança de caráter, desejo de ser cada vez mais parecido com Jesus. Escatologia revela o caráter perfeito de Deus, juntamente com o seu poder e a sua autoridade soberana, que deve nos levar a ter um temor santo, a ponto de confiarmos nas suas promessas e instruções, seguindo-as alegre e totalmente, sem questionar ou duvidar, se arrependendo quando pecar. Isso é vida cristã. Na verdade, tudo que nós estudamos sobre a palavra de Deus tem essa finalidade, e escatologia também, porque pessoas estudam, às vezes, escatologia por curiosidade, não é? Mas não é só por curiosidade, eu tenho curiosidade também, mas é para sermos transformados. A igreja é a atual representante do reino de Deus medianeiro aqui na terra, cujo rei espiritual é Jesus. E eu faço questão de afirmar isso por quê? Porque existe na palavra de Deus, e nós acabamos de cantar aqui, Rei das Nações, isso vai ser cumprido no milênio literal, ok? Então existe um milênio na qual Jesus vai descer novamente aqui no planeta Terra, nós já estudamos o que vai acontecer no planeta Terra, e Ele vai reinar sobre todas as nações. Mas agora eu estou falando de um reino espiritual, isso é, Jesus reinando na vida de um grupo de pessoas, e essas pessoas sendo exemplo para as outras. Então Jesus agora reina no coração daqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador.
E aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, eles têm um outro rei. E vocês sabem quem são, apesar deles não perceberem, que é o inimigo, que é Satanás. Né? A descendência de Caim continua aqui no planeta Terra. Ok? Nós temos uma terrível profecia contra a igreja, antes de Jesus Cristo voltar fisicamente. Então existe um alerta para a igreja, um alerta para aqueles que são fiéis, um alerta de perigo. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, olhamos para as igrejas locais, nós podemos perceber claramente que muitas igrejas esqueceram desse alerta. E nós não podemos nos esquecer desse alerta, ok? Então a profecia, resumindo o que nós já estudamos, à medida que a volta de Cristo se aproxima, a parte da igreja irá o quê? Irá trair Jesus, abandonando o compromisso de ser cada vez mais parecido com Ele. Esse texto está em 2 Timóteo 3, versículo 4. Falando a respeito das pessoas que frequentam a igreja, está dizendo, eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, do que íntimos de Deus. Mais intimidade com os desejos pecaminosos do que ter intimidade com Deus. Isso é, a igreja, ou parte da igreja, a igreja local, recebe um alerta, vocês correm perigo de traição, de trair Jesus, abandonando esse compromisso. Também, à medida que a volta de Cristo se aproxima, a parte da igreja irá fingir que é povo de Deus, abandonando a devoção a Ele, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge desses. Um farisaísmo, né, declarado, ok? E um outro perigo, né, à medida que a volta de Cristo se aproxima, a parte da igreja vai reinterpretar a palavra de Deus, abandonando a hermenêutica correta das Escrituras, se unindo a líderes que apoiarão práticas de desejos egoístas e pecaminosos. Então, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, está falando de pessoas que ouvem a sã doutrina e que vão rejeitar. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, Deus está afirmando que isso vai acontecer. Está avisando para quê? Para que aqueles que desejam ser fiéis entendam esse perigo, estejam alertas com a própria vida e com a vida daqueles que eles amam, cumprindo as suas responsabilidades para que isso não aconteça conosco, ok? O dilúvio universal foi a ação do Deus soberano, aplicando sua justiça, punindo todos os seres humanos que viviam violando seus padrões de santidade e justiça. Isso é, Deus já cumpriu no passado algo que ele havia profetizado para Noé, nós estudamos isso, ok? E aquilo se cumpriu. Nós temos uma profecia sobre a grande tribulação no planeta Terra, que é a mesma coisa que aconteceu com Noé, só que agora não vai ser mais usado água, vai ser usado outros elementos que Deus vai promover, ok? Para punir. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas vão estar distantes de Deus, inclusive a própria igreja local, pessoas que professam, também vão se desviar. E é muito importante que nós entendamos, irmãos, que no Novo Testamento, o evento do dilúvio, o dilúvio aconteceu no Antigo Testamento. No Novo Testamento, é usado o evento do dilúvio como exemplo para as gerações futuras. Exemplo para nós. Abram a Bíblia de vocês, se vocês tiverem uma outra versão, eu vou ler na NVI e vai ser projetado aqui. Outra profecia para a igreja. Que profecia é essa? Avisando a igreja que a igreja vai entrar dentro da igreja falsos mestres
que vão convencer um grupo de pessoas a segui-los. Então, Paulo faz essa profecia, Pedro faz essa profecia. É uma profecia importante, um alerta para nós. Irmãos, quando eu olho o mundo, quando eu olho como o mundo está violento, como o mundo está cada vez mais imoral, é fácil de observar. Nós não podemos deixar de acreditar que a volta de Cristo está muito próximo. E a Bíblia ordena a gente a crer assim. Então, eu não estou datando quando Jesus vai voltar, né, porque não temos essa informação, mas a Bíblia diz que nós temos que acreditar que pode ser a qualquer momento. E a Bíblia diz, olha, observe o que está acontecendo ao seu redor, porque isso nos ajuda. 2 Pedro, uma outra profecia para a igreja e falsos mestres. Eu quero só fazer uma observação aqui, eu quero que vocês, uma atenção especial no versículo 1, porque uma maneira de desviar a igreja são falsas doutrinas, ok? Olha como esse texto começa. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Que passado o apóstolo Pedro está lembrando? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, os profetas é que orientavam o povo. Além de escrever, né, o Antigo Testamento, eles que orientavam. E agora, olha o que ele diz. Como também surgirão entre vocês, agora ele está falando para quem? Está falando para Israel ou está falando para a igreja? Para a igreja. Como surgirão entre vocês falsos mestres. Por que ele troca profetas por mestre? O que a Bíblia diz em 1 Coríntios? Havendo profecia, cessará. Lembra? Então, no Antigo Testamento, tinha os profetas. O Novo Testamento são os mestres. Por isso que em Efésios, quando apresenta a liderança da igreja, dizendo que ele, Jesus, a um instituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e pastores mestres, ele termina a frase dizendo, e pastores mestres. A gente sabe que profeta existiu, foi um período em que a Bíblia estava sendo escrita, isso é, o Novo Testamento estava sendo escrito, ok? Mas foi um período temporário, enquanto a Bíblia estava sendo escrita. Terminou de escrever o Novo Testamento, é por isso que agora o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, sabendo que a igreja ia chegar, pelo menos até onde nós estamos hoje, século 21, escreveu, agora, falsos mestres, no lugar de profetas. Ok? Agora ele vai falar dos falsos mestres. Estes induzirão secretamente heresias destruidoras. Profecia, heresias, ensinos que destroem o cristianismo, que destroem o caráter cristão. Chegando a negar, vai chegar ao ponto de negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos, agora está falando do povo, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa dele será difamado o caminho da verdade. Não tem muita gente falando mal da igreja? Citam pastores perversos, que só quer saber de dinheiro. E agora, né, colocam todas as igrejas no mesmo balaio. Profetizando. Ok? Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então são falsos mestres, são falsos cristãos, com capa de cristianismo. Continuando. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, olha, lembrando Noé, para nós,
Não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé. Sempre há um remanescente fiel. Pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Está escrito, por isso que nós estudamos lá no retiro e outras vezes o que vai acontecer na grande tribulação. Já aconteceu no passado, eu costumo dizer, né? Amostras. E agora vai acontecer, né, em todo o planeta Terra. Ok? Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com procedimento libertino, dos que não tinham princípios morais. Sempre preserva um grupo ou pessoas remanescentes fiéis. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. E quando a gente lembra a história de Ló, por exemplo, não sei se vocês se recordam, apesar de tudo que aconteceu, as filhas dele eram virgens. Vocês lembram? Imaginem naquela situação, o que aquele homem precisava ensinar com as filhas em relação a isso. Mas o que as filhas deles estavam vivendo? Estavam vivendo já com homens ímpios. A mistura. E nós sabemos depois o que as filhas fizeram. Olha o perigo, né, dessa contaminação. Versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Livrou quem? Livrou Noé. Livrou Ló. A igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Deus sabe livrar os piedosos e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. E nós estudamos que o dia do juízo representa os 7 anos de tribulação, inclusive, que é o dia do Senhor, singular. Especialmente os que seguem seus desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidos para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Falando desses mestres, de pessoas que vão seguir esses mestres. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. De novo, não está falando só do inferno, grande tribulação. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Gente, o que ele está falando? Falsos mestres dentro da igreja, que conduzem a igreja para uma libertinagem. Estava ouvindo aqui hoje uma irmã comentando, né, de outras pessoas que frequentam a igreja e cometendo, né, as coisas que os descrentes cometem na área sexual. E os pastores não fazendo nada. Por que será, né? Logo hoje de manhã conversando com alguém, né? Deus sabendo, Deus conduzindo, serve até como ilustração. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis que têm o coração exercitado na ganância, malditos. Eles abandonaram o caminho reto. O que eles estão dizendo? Pessoas que estavam vivendo dentro da igreja, que conhecem a verdade, pelo menos intelectualmente, mas não estão nem aí para essa verdade. Abandonaram o caminho reto, se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e freou a insensatez do profeta, um falso profeta. Citei algumas semanas atrás, não gosto de citar nomes, pastores, outrora, há anos atrás,
pregando de forma bíblica e hoje completamente desviados da verdade, conduzindo milhares de pessoas em relação a isso. É uma profecia séria. E Deus nos ensinou durante esses meses que eu falei sobre isso, como que a gente lida para não cair nessa cilada. Terminando o texto, esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Não é triste você ouvir isso? De pessoas que têm acesso à verdade? Você acha que você não pode fazer parte desse grupo? Que você está isento? Grande engano. Eu acho que eu não posso me tornar um falso mestre? Grande engano. Grande engano. Eu preciso de Deus. Eu preciso da iluminação do Espírito Santo. Eu preciso reconhecer a minha velha natureza. Porque esse é um alerta para mim e um alerta para vocês. Estudar profundamente a escatologia tem como objetivo afetar o nosso estilo de vida, a fim de agradar sempre a Deus. E nós começamos a meditar, algumas semanas para trás, até meses, quanto a igreja evangélica atual está parecida com a sociedade daquela época de Noé. E nós, e eu, e você tem que fazer essa pergunta. Quanto disso que a gente leu lá de 2 Pedro, talvez eu esteja praticando algumas coisas. Estamos sendo fiel ao cumprimento da missão de ser o atual representante do reino medianeiro de Deus aqui na terra. Lá no seu trabalho, na faculdade, no colégio, crianças na escola, você entende que lá você é um representante do reino medianeiro. Isso é, você tem que fazer a diferença, mesmo que sofra por causa disso. Estamos tratando o nosso Deus como soberano Senhor e Rei, como agiu Noé. Estamos tratando o nosso Deus como nosso Rei, como aquele que fala, a gente confia na direção dele porque ele quer o melhor para mim. E eu sigo as instruções. Nós estamos estudando 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 22 até o capítulo 3, que nós temos lá as ordens de Deus para nos manter fiéis ao cumprimento da missão de ser o atual representante do reino medianeiro de Deus aqui na terra. Seguir essas ordens garantem que nós não sejamos contaminados. Garantem que essa profecia negativa não vai chegar até nós. Garantem que nós vamos ser um tipo de Noé. Entende? Remanescentes fiéis. Ok? Essas ordens, nós já ensinamos, inclui ensinar, inclui repreender, aconselhar, é a parte positiva. Nós temos que fazer isso uns com os outros, quando vemos alguns irmãos, né, se desviando, né, tendo crenças diferentes daquilo que Deus ordena, amorosamente, porque todos nós, né, somos imperfeitos. Precisamos ir lá e conversar, né, convencer, estudar, discipular e assim por diante. E a ordem negativa, quando a pessoa rejeita, bateu o martelão, eu quero continuar vivendo do meu jeito. Não é? Então a Bíblia diz que nós devemos nos afastar. Devemos nos afastar daqueles que decidem continuar agindo de forma rebelde. Por quê? Porque senão nós seremos devagarinho contaminados. Nós temos que acreditar nisso. Ok? Então o texto de 2 Timóteo 3, falando, né, dessas pessoas
que vivem dentro das igrejas, tendo forma de piedade e negando. Traidores. Olha essa primeira, né? É chamado de traidor, é importante, gravem isso. Não é? Precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também deste. É uma das ordens mais difíceis de obedecer. Para mim, todas as ordens de Deus são difíceis de obedecer. A velha natureza nunca quer. Por exemplo, ficar repreendendo quem está no pecado, né? Ir lá e tal. A gente se ama tanto que a gente não quer ter trabalho, a gente não quer ser taxado, né, de radical e tudo mais. Mas essa ordem de se afastar é a mais difícil de todas. Ok? E o motivo dessa ordem de se afastar está relacionado a tudo o que aconteceu com a geração de Noé e o que vai acontecer com as igrejas que vão seguir esses mestres. Devagarinho, você vai se acostumando. Né? Você vai acostumando com aquele comportamento imoral, né? E aquilo não vai mais te afetando, e daqui a pouco fica fácil você concordar. E imagine agora a geração seguinte, os seus filhos, os seus netos. Né? Então, manter um tipo de intimidade com o pecador não arrependido, com o passar do tempo, vai contaminar a geração futura. Vai contaminar. Ok? No estudo anterior eu afirmei, quando um cristão decide deliberadamente desobedecê-lo, isso é, ele insiste em ficar no pecado, só Deus, somente Deus, de maneira sobrenatural, pode tirar essa pessoa dessa situação. É prerrogativa exclusiva de Deus levar uma pessoa que chegou eu quero ver desse jeito no pecado. Só Deus é que pode levá-lo ao arrependimento. Veja esse texto, né? Nós fazemos parte desse processo, e eu quero relembrar. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Então, eu corrijo, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que o aprisionou para fazerem a sua vontade. Tendo aparência de piedade e negando o seu poder, afaste-se, isso é, você vai corrigir com mansidão, sabendo que só Deus pode produzir arrependimento, não é você, não é sua insistência, e depois de ter feito o que deveria ser feito, aconselhar e tal. Se a pessoa decidir, não, eu não concordo com você, tá bom. Você fica do seu jeito e eu preciso me afastar. Agora, notem aí, no mesmo contexto, nós temos a ordem para termos comunhão, para sermos instrumentos na mão de Deus, para levar aquela pessoa ao arrependimento. Então, nós falamos na esperança de que Deus haja, e nesse mesmo contexto, depois diz, mas afaste-se. A pessoa não quer mudar, afaste-se. No mesmo contexto. Entende? Não pode acontecer os dois ao mesmo tempo. Existe o período em que você vai falar, você vai ensinar. Depois que a pessoa decidiu, é ordem. Afaste-se. Se a gente não quer fracassar como a geração de Noé, temos que ter coragem de agir assim. Agora eu vou mostrar para vocês, irmãos, que isso Jesus praticou. Jesus ensinou. A Bíblia diz que Deus nos salvou para sermos transformados à imagem do seu Filho. Isso é, nós temos que imitar Jesus. Porque ele praticou isso. Vocês vão ver que Deus Pai praticou isso. Então nós temos que praticar. Sede santo como é santo o vosso Deus e Pai. Né? Jesus também ensinou claramente que em caso de rebeldia, a pessoa deve ser tratada como traidor, que decidiu servir e agradar o inimigo. Quando uma pessoa decide continuar no pecado, ela tomou uma decisão. Eu não quero agradar Jesus, eu quero agradar o diabo.
Ela pode pensar que está fazendo isso iludida. Mas é o que a Bíblia diz, do ponto de vista de Deus. Lembre-se, ou eu estou agradando a Deus, ou estou agradando o inimigo. Não existe uma zona de neutralidade. Não existe. Isso precisa entrar na nossa cachola e ir até o nosso coração, porque na cachola é mais fácil. Se o teu ensino de Jesus, ensinando sobre perdão, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas. Olha, um processo. Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o para a igreja. E se recusar ouvir também a igreja, quer dizer, envolve todo mundo no aconselhamento, considera-o. Essa palavra considera-o trate-o. Não é considerar na mente, ali trate-o como gentil e publicano. Pois em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que o publicano era para o povo judeu? Por que Jesus pegou o exemplo, está ensinando os judeus, existe o publicano, o Deus que mandou amar até os inimigos, ok? Então existe o publicano precisa ser evangelizado, ok? Mateus era o publicano, foi evangelizado e foi convertido, entende? Mas se ele continuar decidindo ficar no pecado, então vai ter que ser tratado como um publicano. O publicano era o traidor do próprio povo. O publicano, ele passou a usar a sua vida. Ele é um judeu. Agora ele passa a usar a sua vida, a sua inteligência, a sua capacidade administrativa em favor e aos interesses dos romanos, que oprimiam o povo de Israel. Um traidor. Gente, uma pessoa que professa o cristianismo e deixa de obedecer a Deus, ele está agindo a serviço de quem? Quem é o inimigo de Deus e quem é o nosso inimigo? Quem era o inimigo do povo de Israel naquela época? Não eram os romanos? Quem é o nosso inimigo hoje? Não é Satanás? Uma pessoa que decide continuar no pecado, não seguindo as palavras de Deus, ele está a serviço de Satanás. Ele está trabalhando para Satanás. Ele está divulgando o que Satanás quer que seja divulgado. É isso que a gente tem que entender de uma vez por todas. Está incentivando, ensinando, né, através das suas ações e através do seu diálogo, tentando te convencer, através do exemplo, ele está incentivando você a imitá-lo. E se eu ficar ouvindo muito, 64 anos, conhecendo a Bíblia, devagarinho eu vou, entrando no raciocínio humano e vou acabar achando que tudo aquilo está tudo bem. E é o que muitos pastores estão fazendo hoje. Então nós temos um exemplo, do publicano. Então Deus nos dá vários exemplos ilustrativos. O publicano foi o primeiro, ok? E ele mostra como é que a gente tem que se afastar. Um outro exemplo, a serpente. Muito interessante, a figura da serpente. Não é? Por que Deus escolheu a serpente para ser o símbolo de Satanás, para ser o símbolo do pecado? O Senhor disse à serpente, visto que você fez isso, você é maldito. Por que ele não escolheu um boi? Por que ele não escolheu um cachorrinho de pelúcia? Por que ele escolheu a serpente? Como é que você se afasta de uma serpente venenosa? É como nós devemos nos afastar do pecado e do pecador que não quer abandonar o pecado. Você chega e pega a serpente venenosa e coloca aqui na mesa, na sua mesa, e fala, come comigo. Você faz isso com uma serpente venenosa? Aí, chega lá em 1 Coríntios,
né? Nem sequer comais com a pessoa rebelde. Não, isso é ser radical. Mas por quê? Porque a palavra de Deus usa exatamente essa palavra. Nem sequer comais. Você tenta convencer uma serpente pecaminosa, você bate papo com ela, não me morde não, hein? Você fica batendo papo, ó, não me morde, ó, vou te convencer, eu sou um cara legal, eu te ajudo, eu não vou fazer o mal para você, eu trago um ratinho para você todo dia, não me morde. Você fica falando isso com a serpente? São ilustrações que estão na palavra de Deus. Entende? Quando uma pessoa decidiu definitivamente continuar desobedecendo. E um outro exemplo ilustrativo, a lepra. O exemplo bíblico, a lepra no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a lepra era uma das enfermidades que Deus usou para punir alguns pecados. Você vai ver vários exemplos. Nós temos aqui o exemplo, por exemplo, de alguém muito chegado a Moisés, a irmã dele, Miriam, que foi falar mal dele. E Deus puniu ela com lepra. Não é? E como deveríamos tratar o leproso? Por que nós temos esse exemplo? Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, roga-te que cures. Então, Miriam falou mal de Moisés, mas era a irmãzinha de Moisés, a irmãzinha querida. Aquela irmãzinha legal, né, que acompanhou quando ele foi colocado no rio. Né? Olha a gratidão de Moisés para com a irmã. Tudo certo, Moisés aqui. Aí Deus teve que colocar Moisés no lugar dela, porque ela falou mal de Moisés, Moisés era líder do povo, Deus tinha que treinar o povo a respeitar o líder. E aí falou, agora você está leprosa, não é? E aí Moisés pediu para curar. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida por 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial, saiu da casa, saiu da comunidade, foi viver sozinha, isolada por 7 dias. E ali ela já estava arrependida, pelo menos de boca. Tanto que Moisés pediu para... Mas não, vou mostrar que isso é sério, né? O povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida, quer dizer, o povo foi prejudicado, porque fazia parte do plano sair, mas ela pisou na bola. Porém, depois o povo partiu, né, e acampou-se no deserto de Parã. Uma pessoa, irmãos, que deixa de obedecer às Escrituras propositadamente, é como cuspir. Cuspir na palavra de Deus. Cuspir na palavra de Deus é cuspir em Deus. Nós não vemos o pecado desse jeito. Sabe quando a gente vê o pecado de maneira um pouquinho mais grave? Quando é feito contra você. Quando pisa no teu calo, aí você... Mas se você não estiver envolvido, você não está nem aí que a pessoa pecou contra Deus. Desculpe a expressão, né? A maioria não trata uma pessoa que pecou contra um irmão como se estivesse pecando contra Deus, da mesma maneira quando o pecado é contra você. A gente se ama tanto, que quando é contra a gente até tem todos os textos bíblicos e vai rapidinho aplicar aquilo lá. Mas quando você não está envolvido... Mas se uma pessoa pegasse e desse uma bolacha bem dada na cara da sua mãe, o que você faria com essa pessoa? Mas fazem isso com Deus, entre aspas, né? Porque ninguém vai bater em Deus, mas ele está dando... E a gente não se incomoda tanto assim. Vou fazer uma afirmação para chocar. Talvez você não faça parte desse grupo, mas eu faço. Né? É impressionante como eu não amo meu Deus, como eu me amo. É impressionante, irmãos. É triste. E muitas vezes é impressionante como eu não amo meu Deus, como eu amo meu filho, minha filha, minha esposa. Pecar contra Deus parece que está tudo bem. Entende? É por isso que a gente não trata as pessoas rebeldes. Irmão, o pecador como nós aqui, que estamos tentando lutar, a gente repreende em amor, está tudo bem.
Mas é impressionante como a gente não está nem aí para Deus. Quando pessoas estão ofendendo Ele, colocando em perigo a próxima geração, parece que está... Pensem nisso. E Jesus usou, o Espírito Santo que usou esse exemplo, né? Uma cusparada. Então, como é que se trata um leproso? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o verdadeiro amor. É por isso que eu preciso dos dois períodos. Não podia separar isso. Encerrando esse período, o Novo Testamento, além da figura do publicano, além da figura, né, da serpente, além da figura da lepra, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, o que Deus fez com o Antigo Testamento, os castigos disciplinares de Deus sobre o povo de Israel, para ser exemplo para nós. Tem gente, não, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Mentira. É que Deus é longânimo. Eu estou pregando para vocês aqui, não morri ainda, porque Deus é longânimo. Mas não significa, né, que Ele não odeia o pecado, como odiava no Antigo Testamento. E não significa que Ele não vai aplicar Hebreus capítulo 12, mais cedo ou mais tarde, Ele disciplina quem ama. 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler só alguns versículos, mas você vai ver aqui, morte dos obstinados. O salário do pecado é morte. Morte física mesmo, também. Porque não quero, irmãos, Paulo aqui está escrevendo para uma igreja composta de judeus e composta de gregos. E certamente, Paulo já tinha ensinado muita coisa do Antigo Testamento para essa igreja. Agora ele está escrevendo para essa igreja que ele edificou. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está lembrando aquilo que aconteceu com Israel no Antigo Testamento, que Deus libertou Israel e fez de Israel seu povo. Né? Lembra? Jesus até usa essa ilustração, né? Que nem a galinha agasalha os seus pintainhos. Deus fez isso com o povo de Israel. Daí vai falar como é que o povo de Israel retribuía. Não é? Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual. Isso é, Deus cuidou do povo dando água, dando maná, fazendo com que as sandálias deles nem apodrecessem. Né? Imagina você ter um sapato que dura 40 anos. Você ia economizar muita coisa, não é? Então Deus fez isso aí muito mais. Né? Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanha, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Não é uma história. Exemplo para nós. Irmãos, nós precisamos treinar o nosso coração a ter um temor santo de Deus. Para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram, não sejam idólatras como alguns deles foram. Assim, pulei alguns textos, né, mas para vocês entenderem o contexto. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não pensa de você que você é inabalável. Não pense. Somos vulneráveis. É só Deus retirar um pouquinho da graça dele sobre nós, a gente volta, entende? Não pensa. Não vos veio a vocês tentação que não fosse incomum aos homens. Esse texto que a gente conhece é dentro desse contexto. Né? Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Quando forem tentados, Deus providenciará escape para que possam suportar. Por isso, meus amados, fujam da idolatria. O que é idolatria? Idolatria, irmãos, é qualquer desejo que eu satisfaço e desagrada a Deus. Idolatria não é só adorar imagem. Entende? Idolatria é você amar qualquer coisa
mais do que você ama a Deus. Amar mais qualquer coisa do que a obediência a Deus. E a maior das idolatrias é o amor que nós temos por nós mesmos, pelos nossos desejos. A idolatria acontece quando a gente tira Deus do trono e a gente se coloca no trono. E a gente faz isso quando a gente tem algum desejo que Deus não está dando, pode ser até um desejo lícito, e você está pronto para pecar, para ter aquilo lá. Não existe afastar-se mais radical do que a morte. Concorda comigo? Quando diz afaste-se desse, um dos exemplos é a morte. Esse é o mais radical de todos. Se nós não nos afastarmos, irmãos, nós vamos ser contaminados. Para nos proteger da nossa natureza pecaminosa, Deus ordena que nos afastemos, depois de instruir. Então, você vai instruir com paciência, vai fazer todos os passos. Se a pessoa decide não acatar, afaste-se. Por não tratar a rebeldia de forma bíblica, hoje, igrejas locais estão cada vez mais contaminadas pelo pecado. Igrejas locais hoje estão mais parecidas com os descendentes da serpente. A igreja local está muito mais parecida com o mundo. Cultos, às vezes, é muito mais parecido do que show de rock. E a gente nem imagina. Pessoas saem do culto e vão para a balada pecaminosa, porque tem balada santa, né? Mas vão para a balada pecaminosa. Saem do culto e vão. Não estou inventando, vocês sabem como é algumas coisas que acontecem aqui em Campinas. Não estou falando mal, estou falando de uma realidade. E sabe por que eles fazem isso, irmãos? Eles creem no amor sentimental, eles creem no amor mundano, em vez do amor da palavra de Deus. Eles acreditam que eles agirem, né? Não estou demonstrando amor, né? Se a gente se afastar dessas pessoas, é que elas vão atolar mais ainda no pecado. E elas estão atoladas e estão levando outros, porque acreditam num falso amor. Então, se Deus permitir, daqui 10 minutinhos a gente volta para o culto e a gente vai continuar essa mensagem, ok? Porque eu quero finalizar ela hoje, se Deus permitir. Obrigado, Deus, por enquanto, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, o Senhor sabe que eu estou longe de ser perfeito nisso que eu falei. Só o Senhor pode nos ajudar a ter um constante arrependimento genuíno, a ver o pecado como o Senhor vê. Eu preciso, ó Pai, o teu povo precisa que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Pai querido, nos leve a amar o Senhor, como o Senhor merece ser amado, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, a nos amar cada vez menos, a amar pessoas próximas a nós cada vez menos, se para isso é necessário te amar mais. Peço isso em nome de Jesus. Amém.